Olá, querido artista, artesão e amantes da arte. Seja muito bem-vindo ao canal do Lápis ao Aço. Se você não me conhece ainda, meu nome é Andrew Lemos, sou artista plástico e hoje eu quero falar com você sobre as ferramentas básicas para a confecção de peças em madeira, especialmente entalhes. Então, se você deseja conhecer um pouco mais sobre entalhe, sobre quais as ferramentas usadas aí para estar fazendo suas primeiras peças, vem comigo após a vinheta. Quando nós falamos a respeito de entalhe, a primeira coisa que vem nas nossas mentes são as ferramentas de corte, são os formões. Porém, existem outras ferramentas que também são de uso imprescindível aí para que a gente possa confeccionar o nosso trabalho, para que a gente possa estar trabalhando com a madeira. Eu vou tomar como partida que você já tem a peça de madeira no formato que você deseja. Então, vamos supor que você vai fazer um entalhe em uma peça retangular, que você já tem ela no esquadro certinho, que não vai precisar ser feito nenhum corte. Caso tenha que ser feito algum corte nela, então você terá que ter pelo menos aí uma serra, um serrote, alguma coisa que facilite o corte, né, para depois um posterior acabamento. Então, tendo a peça, vamos supor que você foi lá na marcenaria, pediu a peça direitinho, no tamanho que você quer, no esquadro. Então você vai precisar do seguinte: você vai precisar primeiramente de grampos. Então, existem vários tipos de grampo. Eu tenho aqui para apresentar para você esse grampo de base fixa. Ele é limitado, porque você vai ter que ter um grampo com a abertura total que você precisa. Então, geralmente, esses grampos de base fixa são grampos que a gente acaba comprando para usos reduzidos mesmo. São grampos que a gente compra menores, para não ficar ocupando muito espaço. Eu tenho também esse outro tipo de grampo. Esse aqui já possui uma base móvel. Ele me permite ter uma abertura já bem mais considerável. No caso, a utilização dele vai ser posicionando o grampo na peça e depois levando a parte inferior até a peça e então dando aperto, girando aqui a manopla. E nós temos também uma terceira opção que funciona de forma muito semelhante. Aqui já é um grampo bem maior. Existe também, né, a opção desse modelo aqui menor, mas né, o que eu tenho aqui para mostrar é esse. Ele tem uma alça de aperto e tem um botão de soltura. Então eu consigo abri-lo dessa forma, apertando o botão, e levar o grampo até lá em cima, o mordente dele, apertar a manopla para dar aperto. Então, funciona dessa forma. Igualmente ao modelo anterior, eu levo a parte de baixo até a peça e depois eu dou o aperto. Então, funciona dessa forma. A peça está presa aqui, se eu quiser soltar, eu aperto o botão. Depois dos grampos, nós temos aqui os macetes. Então, os macetes são ferramentas que nós usamos para conduzir os formões, para conduzir as ferramentas de corte com impacto. Eles geralmente são confeccionados em madeira, mas nós temos aqui a opção da marretinha de borracha também. O formato varia. Nós temos aqui em um formato circular, né? Ele é redondinho assim por cima, é fácil de ser confeccionado em um torno, é bem utilizado. E eu tenho no formato de marretinha também. Geralmente esse formato aqui é usado para peças um pouco maiores, porque eu consigo efetuar impactos um pouco maiores, e esse formato é usado para trabalhos um pouco mais delicados. Se você não encontra aí na sua região esse tipo de macete, e não tem como confeccionar aí na sua oficina, tudo, uma boa opção é a marretinha de borracha. Pode ser encontrada em qualquer casa de construção, às vezes até em 1,99 você encontra essa marretinha. Eu, no caso, fixei aqui um parafuso no meio dela, porque aconteceu um acidente um dia comigo. Quando eu comecei a entalhar, eu morava em um apartamento. Eu morava no terceiro andar do apartamento.
E era uma luta, né, para poder entalhar, porque faz barulho, tudo. Então eu acabava indo para a varanda do meu apartamento, colocava um monte de isopor no chão, colocava uma colcha por cima, tudo, para conseguir abafar o som pro apartamento de baixo, e eu fazia o entalhe ali. Um dia eu tava entalhando, fazendo uma escultura na verdade, e aí essa parte de borracha aqui saiu e foi parar lá embaixo. Fiquei morrendo de medo de ter caído em cima de algum carro, na cabeça de alguém, né? Graças a Deus não aconteceu não, mas aí eu prendi essa parte de cima para nunca mais acontecer isso. Então vale a dica aí para você, esse tipo de marretinha que às vezes solta a parte de cima, então preciso tomar cuidado. Aí você me pergunta, Andrew, mas por que eu não posso usar um martelo para poder fazer isso? Os formões, eles são confeccionados geralmente, né, dessa forma aqui, com um cabo de madeira, justamente para atenuar o impacto, para que o corte seja mais perfeito, mais limpo. E se você utilizar uma ferramenta de metal para conduzir essa ferramenta, ela vai acabar rachando o cabo de madeira. Então, em vez de apenas o seu formão cortar a madeira a qual você deseja, ele vai estar entrando cada vez mais dentro do próprio cabo e rachando. Você vai perder o cabeamento do seu formão e não é isso que a gente deseja. Então, não use ferramentas de metal, use os macetes ou, no caso, a marretinha de borracha. Agora, né, finalmente a gente chega aqui nos formões. Existe uma grande variedade aí de nomes que pessoas utilizam. Tem gente que chama de formão, de goiva, de cinzel, de buril. A verdade é que esses nomes eles costumam ser intercambiáveis. O formão é o genérico. Então, isso aqui, por exemplo, é um formão reto. Nós temos aqui 2 formões retos. E quando eu tenho esse tipo de formão aqui, cuja lâmina tem outro formato, é um formato para escavar a madeira, então eu posso chamar ele de goiva. É um formão para retirada de material, um formão goivo. Então é formão, continua, né? O nome genérico é formão, mas ele é um formão goivo, então eu posso chamar ele diretamente de goiva. Eu tenho também um formão em formato de V, então eu posso chamar ele simplesmente de formão V, eu posso chamar ele de goiva V, ou também tem gente que chama ele de buril, né? É um nome que é mais utilizado para quem faz gravação em metal ou para quem mexia com estilogravura, mas também tem gente que vai chamar esse tipo de ferramenta aqui de buril. Você que está começando, o ideal é que você tenha 2 tamanhos de formões retos. É legal que seja um o dobro do outro, como aqui eu estou mostrando para vocês. Então eu tenho um com 1 centímetro e outro com 5 milímetros. Se você tiver que optar, né? Não tem como investir agora, gastar uma grana com formão, eu só tenho como comprar um. Qual você indica? O menor. Porque o menor, ele faz o trabalho do maior, mas o maior não faz o trabalho do menor. Então, para eu conseguir fazer um corte desse tamanho, eu bater 2 vezes com o formão menor. Então, dê a preferência para o menor. Se você quiser fazer um trabalho um pouco maior, vai dar mais trabalho, vai demorar mais tempo, porém você vai conseguir fazer. O oposto não é verdadeiro. Se você quiser fazer um trabalho mais delicado, você não consegue com formão maior. Aí nós temos também as goivas, né? Também indico que se tenha uma goiva um pouco maior e uma menor. Se for dar preferência, dê para menor, mas o ideal é que tenha aí 2 formatos. Até porque esse tipo de material aqui, que é feito para tirar, né, madeira ali, que é feito para escavar, se você tiver só uma ferramenta muito pequena, vai te dar muito, muito trabalho, vai demorar muito, vai se tornar cansativo aquilo que era para ser prazeroso. Mas, como você pode ver aí, ele é côncavo pelo lado interno. Existem goivas que têm o chanfro pelo lado interno e tem outras que têm pelo lado externo. A utilidade delas é que diferencia. A princípio, para o início de um trabalho, para você que está começando, o chanfro deve ser o chanfro externo, como nessas aqui. E por fim,
nós temos aqui a goiva V, que é usada para marcação. Então geralmente a gente utiliza ela no começo do trabalho e depois a gente vai aprofundando. É também de uso aí essencial. Você vai precisar de uma ferramenta dessa se quiser começar a trabalhar com entalhe, com escultura. O ideal é que não seja uma ferramenta também muito grande. Se você tiver aí com uma abertura de 5 a 8 milímetros, vai ser bem legal, vai ser bem útil para você. Então esse aqui é a goiva V, tá? E também o ideal é que você tenha um canivete. Pode ser um canivete industrial, um canivete desses que a gente compra na loja. O importante apenas é que ele tenha uma boa empunhadura para não escapar da sua mão e que a lâmina dele seja com um aço bom, um aço duro. Senão ele vai perder a afiação muito rapidamente e vai te dar muito trabalho. É muito ruim ter que ficar afiando ferramenta o tempo inteiro. Então precisa ser de um aço duro o suficiente para manter o corte. E ele vai servir aí para ajudar nos acabamentos. Não menos importante do que essas ferramentas é a lixa. Você não vai fazer um trabalho em madeira e manter ela cheia de farpas, né? Porque alguém ao tocar acabe se machucando. Você precisa aí limpar então o seu trabalho. Então você vai precisar de folhas de lixa como essa, que são compradas em casas de construção. As folhas de lixa variam na gramatura delas. Então aqui eu tenho uma lixa 1200 e tenho uma lixa 180. Qual é a diferença? A diferença é que quanto maior o número, quanto maior a gramatura aqui, menor é o grão e mais fino vai ser o acabamento, mais delicado. Então se eu for fazer uma peça que eu vou precisar envernizar e dar brilho nela, então eu devo seguir com as lixas até um número bem elevado. Se é um acabamento fosco, que eu não vou precisar dar brilho, vou fazer um acabamento com óleo, com cera, alguma coisa assim, então eu posso usar uma gramatura com numerações mais baixas. Eu não preciso chegar em um número tão alto assim, e aí já vai ser uma lixa com um grão mais grosso, ela vai tirar mais material. Então essa é a diferença. Grãos mais grossos, eles têm numeração menor e deixam risco na madeira se você não tomar cuidado. Então você deve ir aumentando a numeração da lixa até que o trabalho fique a contento, fique da forma como você deseja. Fora as folhas de lixa, nós temos essa opção, que é muito interessante para quem trabalha com entalhe e escultura, que são as lixas de esponja. Essas lixas aqui, elas se moldam de acordo com o formato da peça que você deseja lixar. Então, se você tem uma peça com curvatura, ela se dobra e você consegue trabalhar aí esse formato. Então, como o trabalho de entalhe e escultura é justamente esse, né? Você conseguir dar forma na madeira, o ideal é que você tenha lixas dessa aqui também para ajudar no trabalho. As partes mais retas, mais planas ou cantinhos você faz com a folha, e partes maiores, curvas, você consegue fazer com esse tipo de lixa, vai te ajudar bastante. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, apertar o joinha, compartilhar aí com seus amigos. Eu quero saber também o que você achou, então dá aí suas sugestões, diz pra mim se você concorda que realmente são esses os materiais básicos aí necessários, se você acha que eu deveria ter falado sobre mais alguma coisa. Se quiser dar sugestão também de outros vídeos, pode falar aí. E compartilha com todos os seus amigos que têm interesse também por esse conteúdo. Eu deixei aqui para vocês uma listinha com o link direto para esses materiais, se vocês quiserem aí adquirir, tá bom? Então, eu espero você no próximo vídeo. Um grande abraço!